Boa noite, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. Então, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente está retornando aí os nossos materiais gratuitos. Então, normalmente todas as terças e quintas, a gente pega um assunto da ventilação mecânica e desmembra esse assunto para que você consiga entender, consiga dar um passo a mais, trabalhar dentro da UTI, entendendo esse universo que é a ventilação mecânica. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Simplificando a Ventilação Mecânica. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, desenvolvi o método Simplificando a Ventilação com a ideia de simplificar o assunto, porque é difícil, já basta a vida. Então aqui você consegue entender ventilação mecânica de forma segura, consegue acertar a conduta do seu paciente sem aquele medo de algo inesperado acontecer com ele, sem aquele medo de você apertar um botão e algo ruim acontecer com o seu paciente dentro da UTI. Então sejam todos muito bem-vindos. Diariamente eu recebo várias dúvidas aqui no perfil, em outras redes sociais e também dos alunos do Simplificando falando assim: Tamires, eu não sei o que é fluxo. Tamires, eu ouvi um termo dentro da minha UTI, drive pressure, o que é isso? Como eu vou fazer o melhor para o meu paciente se eu não entendo isso? Parece que alguém fala do meu lado e eu não sei o que aquele termo significa. Então hoje eu peguei os principais termos da UTI, que precisam ser termos que você entenda de fato, que faça sentido para que você consiga entender o ventilador mecânico, consiga trabalhar na terapia intensiva e fazer a conduta certa para o seu paciente. Então, de primeira, não tem como trabalhar na UTI ou com ventilação mecânica sem entender esses termos. É como se eu te desse uma receita de bolo e te falasse: coloque uma xícara de leite, e você nem soubesse o que é uma xícara. Talvez você pegasse uma colher achando que aquela era a mesma medida do que uma xícara. Então, não tem como a gente trabalhar na UTI sem entender esses termos. E eu sei que você provavelmente já ouviu esses termos antes, ou até mesmo já decorou na faculdade se você é estudante ou já é formado. Mas aquele termo não fez sentido para você. Então te travou de você entender a ventilação mecânica. Então eu trouxe os principais termos e vocês fiquem à vontade de enviar também aqui por escrito algum termo que está te travando. A ideia é que hoje você fale: opa, a partir de agora eu escutei esse termo, eu sei o que ele representa para o meu paciente e como fisioterapeuta eu vou fazer a melhor conduta de forma segura com o que o meu paciente precisa. Então vamos lá, eu separei mais ou menos 6 termos dentro do nosso encontro e se vocês participarem a gente vai fazendo outros, dando continuidade desse universo. O primeiro termo é a sensibilidade. Você já escutou o termo sensibilidade no ventilador mecânico? Ah, quanto que eu coloco de sensibilidade? Coloco esse valor, eu coloco aquele. Mas primeiro de tudo, o que é a sensibilidade no ventilador mecânico? Quando a gente vê no dicionário a palavra sensível, é a capacidade que a gente tem, ou que alguma coisa tenha, de sentir algo. E eu sempre falo que dentro da terapia intensiva, como fisioterapeuta, os termos eles estão aqui para nos ajudar. Então, o que seria a capacidade de sentir algo? Se a gente falasse de uma emoção, seria a capacidade de sentir aquela emoção. Quando eu falo de ventilação mecânica, a sensibilidade do ventilador significa a capacidade do ventilador mecânico sentir o meu paciente. Olha como o próprio termo do dicionário nos ajuda. Então, o ventilador tenta sentir o que está acontecendo com o nosso paciente. Como seria isso? Ele vai tentar identificar a patologia, identificar a clínica do meu paciente e a partir disso dar mais ajuda ou menos ajuda para o meu ventilador. Então, quando eu falo que eu estou dando uma sensibilidade alta, significa que está difícil dela entender o que está acontecendo com o meu paciente. Então, toda vez que eu pensar em sensibilidade, eu penso na capacidade do ventilador se comunicar com o meu paciente. Então, a sensibilidade ela não pode ser muito difícil, porque senão o ventilador não entende o que está acontecendo com o meu paciente, ele fica mascarado com o que está acontecendo. E a sensibilidade também não pode ser muito fácil, porque senão qualquer estímulo externo vai enganar o ventilador
e ele não vai conseguir dar a melhor resposta para o meu paciente. Então, a partir de agora, toda vez que você vê o termo sensibilidade, pensa na palavra, é a capacidade do ventilador sentir o paciente. Como que ele vai sentir o paciente, Tamires? Existe um sensor que fica no Y aqui, mais ou menos, do meu paciente, onde o ramo se bifurca, né? E vai lá para o ventilador, o circuito do meu paciente. Então, existe um sensor naquela região em que, conforme o ar entra e sai do meu paciente, tem força muscular, tem pressão interna do meu paciente. Esse sensor que fica aqui no circuito percebe, sente o que está acontecendo, por isso a palavra sensibilidade, e ele responde ao valor que você colocou no ventilador mecânico. O que aconteceria se eu colocasse uma sensibilidade muito fácil para o meu paciente no ventilador? Qualquer estímulo ia me enganar. Qual é a coisa mais comum que engana o ventilador mecânico? A própria frequência cardíaca. Quando o nosso paciente está tão taquicárdico, o coração dele está batendo tão forte, o coração gera uma pressão na parede torácica, com aquela sensação assim, ó, de bater, esse pulsamento cardíaco engana o ventilador. O ventilador mecânico, com um sensor aqui, ele entende que o paciente está tentando respirar. Então, ele vai lá e começa a mandar mais ar para o meu paciente, porque a sensibilidade está muito fácil. Ou seja, qualquer estímulo externo enganou o ventilador. E é claro, por mais que o ventilador tenha essa percepção junto ao paciente, ele é uma máquina. Então, ele entende, ele pega a sensação pelo sensor, mas alguma coisa pode enganar o ventilador. Ele não tem olhos para entender que aquele momento, aquele estímulo é da frequência cardíaca. Então, isso é bem comum. Se o seu paciente está taquicárdico, está com o coração batendo muito forte, você vê nitidamente na caixa torácica aquela sensação de pulsamento. Você olha no monitor, o monitor está assim. Você olha no monitor do ventilador, o ventilador está apitando, significa que a sensibilidade pode estar muito fácil. Então, outros estímulos estão enganando. Vamos pensar agora no oposto. Vamos pensar se a sensibilidade estiver muito difícil. Se a sensibilidade estiver muito difícil, o meu paciente vai tentar ter estímulo muscular para respirar, mas ele não vai conseguir. Então, ele está fazendo força muscular e o ventilador, que deveria perceber aquela força muscular, ele não percebe. Então, ele é mascarado de novo negativamente. O paciente está lá, fazendo força com o músculo, fazendo força. Então, cadê o ventilador para entender isso? Por isso, a partir de agora, toda vez que você tiver dúvida sobre a sensibilidade, lembra da definição do dicionário, que é a capacidade de sentir. Existem duas maneiras de a gente dar a sensibilidade. A gente não vai entrar aqui em tantos parâmetros, senão a gente falaria só dos parâmetros. Mas existe a sensibilidade a fluxo e existe a sensibilidade à pressão. Você pode escolher qualquer uma delas. Fluxo, você vai escolher um fluxo que o ar passe no circuito do ventilador e o ventilador perceba o que está acontecendo, com valores positivos, porque fluxo é velocidade, que a gente vai falar mais para frente. Enquanto você também pode escolher uma sensibilidade à pressão, só que a pressão ela é negativa. O ventilador precisa entender o esforço muscular do meu paciente, fazer uma curva negativa para falar, opa, ele está me avisando que ele está fazendo força. Então, ele vai lá e escolhe. Então, sempre fluxo é positivo e pressão é negativa. E você pode escolher qualquer um dos dois. Tamires, mas como eu sei qual que é melhor? Como ver seu paciente ficar bem acoplado. Então, o ventilador não pode ser enganado pelo paciente, mas também ele não pode ser omisso de não entender o que está acontecendo com o paciente. Tem que ter essa sinergia, essa conexão entre os dois. E é bem comum a gente errar no ventilador, a gente fazer com que a ventilação mecânica fique mais fácil ou fique mais difícil. E daí a gente escuta também um outro termo, ainda pensando nisso, físio, o paciente está brigando com o ventilador. O que seria brigar com o ventilador? Significaria que um dos motivos é que a minha sensibilidade, a minha capacidade do ventilador sentir o meu paciente não está legal. Então, ele começa a brigar com o ventilador, porque o ventilador e o paciente,
O paciente quer uma coisa e o ventilador dá outra coisa. Então existe uma briga. É como se no meu relacionamento eu quisesse A e meu cônjuge quisesse B e a gente não se entendesse. Então a gente briga. E a mesma coisa acontece com o ventilador mecânico com o paciente. Se a sensibilidade que está no meio, que é a capacidade de sentir a máquina, entender o que está acontecendo com o meu paciente, não percebe, existe essa briga do ventilador e a gente escuta tanto isso na UTI. Físio, o paciente está brigando com o ventilador mecânico. E uma das maneiras de você corrigir é arrumando a sensibilidade, fazendo a sensibilidade estar mais fácil ou mais difícil a depender dessa briga. Boa noite para quem está chegando, João, Maria, todo mundo, legal. Então vamos pensar assim, ó, se eu estiver muito nervosa, vai adiantar uma outra pessoa vir cheio de raiva conversar comigo? Não, ela vai ter que entender que naquele momento ela vai ter que me dar um espaço, vai ter que sentir o que está acontecendo comigo para poder conversar comigo. E se eu estiver muito calma, a pessoa precisar me dar um esporro, ela vai entender que tudo bem, ela pode me dar um esporro, porque eu estou tranquila e eu estou pronta para ouvir aquilo naquele momento. E a mesma coisa acontece com o ventilador. A sensibilidade é essa capacidade de percepção. Tá tudo bem, tá muito fácil ou está muito difícil. Você errar a sensibilidade no seu ventilador vai fazer você errar a sua conduta com o paciente. Então você pode se esforçar de colocar a modalidade ventilatória certa, tentar colocar os parâmetros certos, mas não vai dar sincronia. O seu paciente vai brigar com o ventilador, ele vai entrar em desconforto respiratório na sua frente e você vai ficar sem saber como arrumar essa sensibilidade. Então fica de olho atento se o valor que você está colocando na sensibilidade está dando match, está dando sincronia. Primeiro termo que a gente esclareceu dentro da UTI. As pessoas que estão assistindo agora, eu não quero mais vocês errando sensibilidade. Pensa, se está na dúvida, veja no dicionário o que aquela palavra significa. Dentro da terapia intensiva, tudo tem um significado. E quando a gente entende esse significado, fica tudo mais claro. Como eu sempre falo para os alunos do Simplificando, é como se a gente tirasse uma venda e a gente aumentasse a nossa capacidade de entender e olhar o que está ao nosso redor. Agora, eu trouxe o segundo termo que gera muita confusão no ventilador mecânico e que te impede de acertar e de ficar seguro junto ao paciente entubado. O segundo termo é, afinal, o que é PIP? Eu já vi PIP no livro, eu já vi PIP no ventilador mecânico, mas eu não entendo o que é a PIP. A PIP é a pressão, por isso que ela se dá em centímetros de água. Toda vez que a gente falar de pressão no ventilador, a gente fala em centímetros de água. PIP, então, afinal, é a pressão que fica dentro do meu alvéolo para que meu alvéolo não colabe. Pensando que o alvéolo é a estrutura do sistema respiratório que faz a troca gasosa. Então, eu tenho meus alvéolos, eu tenho artérias e veias passando ao redor do meu alvéolo para que esse sangue traga o oxigênio e receba o CO2. Então, a PIP é a pressão que deixa o meu alvéolo abertão para ele não colabar. Então, é a pressão que a minha glote, durante a respiração, faz deixando o meu alvéolo aberto. É uma pressão, porque se meu alvéolo colabasse, eu não conseguiria realizar a troca gasosa. Então, a PIP é a pressão expiratória, né? Pressão final na expiração, dependendo aí de como você lê o termo que é em inglês. Então, se você pega o termo em inglês e traduz, nada mais é do que essa pressão que faz nosso alvéolo aberto. Então, pensa assim, quando eu for escolher o valor de PIP, eu vou escolher um valor que mantenha o meu alvéolo aberto, vai me ajudar na troca gasosa e não deixe ele fechar. É tão interessante a gente pensar dessa forma, porque é um erro bem comum entre o fisioterapeuta falar assim, Tamires, meu paciente está desaturando, meu paciente está com uma relação PaO2 muito ruim, ele não está fazendo troca gasosa, a gasometria está piorando. Que parâmetro eu arrumo? Vou lá, mexo na pressão, mexo um monte de parâmetro que não deve ser mexido. Quando você entende que PIP é a pressão alveolar, é a pressão no meu alvéolo, deixando meu alvéolo abertão, impedindo que ele colabe, ajudando na troca gasosa, eu entendo que se meu paciente tiver um problema de troca gasosa, se meu paciente desaturar, ficar cianótico, ficar roxo,
apresentar uma gasometria ruim, com uma PaO2, que são os níveis de oxigênio dele muito baixos, esse é o parâmetro ventilatório que eu vou corrigir isso. Porque a função da PIP é ajudar na troca gasosa, é fazer com que o nosso sistema permita essa troca gasosa. Então, tá na dúvida se seu paciente está desaturando, se seu paciente está hipoxêmico, alterar a PIP vai te permitir que o alvéolo fique mais aberto, áreas não fiquem fechadas, mais áreas fiquem abertas no nosso sistema respiratório e realize então a troca gasosa. Isso é bem importante. Quando o paciente fica mal, desaturando, é bem comum que você coloque um parâmetro nada a ver, vai lá, mexe em volume, vai lá, mexe em fluxo, vai lá, mexe em tempo inspiratório, por não entender o conceito do que aquele parâmetro ventilatório está nos dizendo. Então, entender o termo, entender o parâmetro ventilatório vai te permitir fazer o que é certo para o seu paciente, fazer o que ele precisa naquele momento, ajudando ele exatamente com o que é que ele precisa. É como se você me pedisse, por exemplo, sei lá, uma blusa emprestada, eu te emprestasse uma bolsa. Será que eu tô te dando o que você me pediu emprestado? Não, você me pediu uma blusa, eu tô te entregando uma bolsa. E a mesma coisa acontece com o nosso paciente entubado. O nosso paciente está desaturando, está com um problema de troca gasosa, vamos pensar que é a bolsa, e você está dando, por exemplo, a camiseta. Você não está entregando para ele o que ele precisa. Então você erra a sua conduta, o seu paciente piora, fica mais tempo entubado e você se sente inseguro frente ao ventilador, né? Se sente aí incapaz ou de oferecer o melhor para ele dentro da terapia intensiva. Isso é tão importante que eu abri a caixinha de perguntas, né? O que está te impedindo de trabalhar na UTI? E uma das respostas, 3 pessoas responderam a mesma coisa que é: Tamires, eu não me sinto segura. Então, se você está travado, você quer se sentir seguro, entender esses termos é o primeiro passo para você não passar sufoco frente ao paciente que precisa de você. Agora, eu trouxe o terceiro termo, que é o termo drive respiratório. Você provavelmente já ouviu o termo drive respiratório, mas o que seria, o que significa de forma prática o drive respiratório? O drive respiratório é a capacidade do nosso sistema nervoso, né, do nosso sistema, entender a respiração. Então, a níveis cerebrais, eu tenho todos os estímulos de centro respiratório que respondem, entendem que eu quero respirar, me mandam um estímulo muscular e eu consigo realizar uma respiração, como agora que eu estou realizando e você também está realizando na sua casa. Então, drive acontece por um reflexo do nosso sistema nervoso central de entender que você está querendo respirar. Então, para que um drive aconteça, as nossas estruturas cerebrais precisam estar ok para entender esse estímulo. Os meus nervos que levam o caminho, o estímulo até o meu músculo precisam estar ok. E o meu músculo precisa estar ok. Então, eu preciso ter essa conexão entre músculo, nervo e sistema centro-respiratório, pensando em cérebro, conectados. Então, drive é a capacidade que eu tenho de respirar. Então, quando eu falo que o meu paciente tem drive respiratório, significa que ele tem a capacidade de respirar ali, de dar o estímulo, dar o start para o sistema nervoso dele e o músculo dele realizar uma inspiração e uma expiração. E quando eu falo, eu não consigo evoluir o modo ventilatório porque o meu paciente não tem drive respiratório, significa que o meu paciente não consegue dar o start de começar um ciclo respiratório, que é uma inspiração e uma expiração. Então ele não consegue. Como eu vou mudar a modalidade ventilatória se ele não consegue participar? Então ele fica preso naquela modalidade ventilatória. Então toda vez que você ouvir assim, físio, o paciente João tem drive, eu desliguei, o médico vai te falar, eu desliguei a sedação. Esse paciente não vai evoluir na ventilação? Daí você vai ver que você tenta mudar o modo ventilatório, mas ele não responde, ele não tem drive. O que faz o nosso paciente, um dos motivos que faz o nosso paciente não ter drive respiratório? Vamos pensar na estrutura do drive. Eu tenho o sistema nervoso central, nervos de condução e músculo.
Se eu tenho problema no músculo, se eu tenho problema no nervo ou se eu tenho problema central, o meu drive não vai acontecer de forma ok. Por isso que pacientes neurológicos, pacientes que sofrem AVC, pacientes que ficam entubados, com traumatismo crânioencefálico, né, que tem algum trauma encefálico, pacientes que sofrem acidente automobilístico, eles demoram para conseguir um pouco mais, às vezes, evoluir no ventilador mecânico. Por quê? Ele tem nervo para mandar o estímulo para o músculo, ele tem músculo para respirar, mas o comando aqui de centro respiratório está meio bagunçado com a doença neurológica. E também se fosse ao contrário, um problema de nervo, existem diversas doenças, Guillain-Barré, diversas doenças, que o problema está no nervo. Então meu cérebro manda o estímulo, mas não tem quem conduza, que é o nervo, a informação até o músculo. Então toda vez que você ouvir o termo meu paciente não tem drive respiratório, é porque ele não tem essa capacidade de iniciar, de realizar um ciclo respiratório, que é uma inspiração e uma expiração. Então, o problema pode estar em várias coisas. Ou meu paciente tem uma disfunção diafragmática, o músculo dele não contrai, como se fosse uma atrofia de outro músculo. Então, alguma doença neurológica que leva a essa atrofia. Então, meu paciente tem mais dificuldade de evoluir o modo ventilatório porque ele não tem músculo, ele não tem estímulo para poder, ele não tem drive respiratório. O drive é uma das coisas principais para a gente conseguir evoluir na modalidade ventilatória. Sem drive é muito difícil. A gente até consegue fazer as extubações paliativas, aqueles pacientes que realmente têm um prognóstico fechado e que talvez o drive respiratório não é tão fundamental. Mas de maneira geral, em 99% dos nossos pacientes, ele precisa ter drive respiratório para evoluir na ventilação mecânica, para dar um próximo passo e ficar numa modalidade que ele seja mais protagonista da ventilação. Quando ele é protagonista da ventilação mecânica, significa que ele consegue fazer um ciclo respiratório, que é o nosso quarto termo. O ciclo respiratório nada mais é do que uma inspiração, o ato de inspirar com os meus músculos e o ato de expirar com os meus outros músculos. Então, quando meu paciente tem drive respiratório, ele consegue realizar um ciclo inteiro. Isso é muito legal de entender porque a gente consegue ver esses detalhes nos gráficos do ventilador. Por isso, não tem como a gente trabalhar na UTI se a gente não entende os gráficos, mas existe um jeito, um passo a passo que eu tento mostrar para vocês nessa metodologia para você entender esse gráfico. Então, veja como 4 termos que você vai escutar dentro da UTI. Se você trabalha já na UTI, você já escuta. E se você não trabalha, você vai escutar que são 4 termos fundamentais para que você tenha segurança e consiga acertar a conduta do seu paciente. E eu sempre falo que acertar a conduta do seu paciente, que é o que eu sinto, que eu escuto mais aqui, né? Tamires, eu quero acertar a conduta do meu paciente, eu quero ser um fisioterapeuta melhor, eu quero ser um fisioterapeuta referência, contribuir para a saúde do meu paciente, ajudar ele a sair da UTI. Acertar a conduta, gente, é entender a forma anatômica e fisiológica que o nosso paciente precisa. Então, é você entender o sistema respiratório dele, entender o ventilador, entendendo que o ventilador naquele momento que ele está fragilizado, que ele está em insuficiência respiratória, você vai conseguir dar o que ele precisa. Isso é a definição de acertar a conduta do paciente, ser um bom profissional e dar para ele exatamente o que ele precisa. É como, novamente, o caso que eu falei para vocês. Eu peço uma bolsa emprestada para você e você me dá uma camiseta. Eu tô te pedindo ajuda, mas você tá me dando uma coisa diferente do que eu tô precisando. E entender esses termos vai te ajudar a ter essa clareza. Então foram 4 termos, deixa eu ver quais mais eu separei. Outro termo bem comum e bem normal do nosso dia a dia dentro da terapia intensiva: volume corrente. Tamires, eu vi que existem algumas fórmulas que cada paciente precisa de uma quantidade de volume. Tudo bem, eu sei até fazer a conta do volume corrente ideal, uma ventilação protetora para o meu paciente. Ou não, tô perdida, não sei nem o que você está falando. O que é o volume corrente? O que é volume, gente? Volume é uma quantidade de algo.
Quando eu pego uma garrafinha, pego alguma coisa, existe uma quantidade daquilo dentro daquele recipiente. Então, se eu pego uma garrafa de Coca-Cola, a gente lê lá 2 litros, né? Ou 350 ml, uma garrafinha ou uma garrafona. É a quantidade de líquido que eu tenho dentro do meu refrigerante. Então, quando eu falo isso é volume, é a quantidade de qualquer coisa. Ah, uma piscina de plástico tem 2.000 litros. 2.000 litros é a quantidade que aguenta de água daquele recipiente. Quando eu falo de volume corrente, é a quantidade de ar que vai ter dentro do tórax do meu paciente. Então, é essa quantidade. Como eu estou falando de pulmão, é quantidade do quê? De água? De Coca-Cola? Não. Como eu estou falando de pulmão, é a quantidade de ar. Então, o volume corrente é essa quantidade que eu tenho no ciclo respiratório. Por isso que cada um no ventilador mecânico precisa de um volume corrente diferente. Porque o meu tórax, a minha estatura, a minha altura é diferente da sua. Por isso a gente calcula o volume corrente ideal, o volume que o meu paciente realmente precisa no ventilador, sem dar mais do que ele precisa e sem dar menos do que ele precisa. É a mesma coisa que se eu pegasse uma garrafa PET de 2 litros. Eu enchesse essa garrafa até a boca, 2 litros. Opa, tá o máximo que ele vai aguentar, certo? E se eu fosse teimosa, abrisse mais e falasse, não, eu quero colocar mais refrigerante aí dentro. Ele não ia aguentar, ele ia escapar, né? Porque a garrafa PET só aguenta 2 litros. E se eu desse pouquinho? Eu colocasse isso aqui de água e esperasse que minha garrafa PET ficasse cheia. Ela não ficaria, porque a capacidade dela aguentar o líquido é de 2 litros. Tamires, o que isso tem a ver com ventilação mecânica com o meu paciente? Se você dá pouco ar para o seu paciente, pensa na garrafa PET vazia. Ela tem espaço para receber uma quantidade de ar maior e você não está dando. A garrafa vai ficar cheia? Se você só dá 200 ml a garrafa do refrigerante de 2 litros, ela não vai ficar suficiente. Se você dá pouquinho volume para o seu paciente e ele precisa de mais, cadê o resto do ar que o pulmão dele precisa? Tamires, e se eu der muito ar? Muito ar não vai acontecer nada. Também é lesivo. Se eu pego uma garrafa PET de 2 litros e eu tento colocar mais, a água extravasa, certo? E meu pulmão? O ar não vai extravasar, porque a gente está falando de uma cavidade fechada. Mas o que vai acontecer com o meu paciente? Vai acontecer dano. Eu vou lesionar o meu paciente. Então, por isso que entender que volume corrente é a quantidade de ar que cabe no tórax do meu paciente. Como se eu pegasse aqui, 400 ml, pumba, colocasse em mim. O volume, então, se eu entendo que é essa capacidade, eu entendo que eu não posso dar a menos volume e eu também não posso dar mais volume. E por isso, então, a gente calcula o volume corrente ideal. Faz sentido? Provavelmente você já até calculou o volume corrente de algum paciente. Você viu aqui no meu perfil a fórmula do volume corrente ideal. Você viu na faculdade, você viu durante o plantão. Beleza, você sabe que existe uma fórmula. Ou se não sabe também, tá tudo bem. Mas para que essa fórmula? Por que eu não posso colocar a mesma quantidade de volume para mim, que eu tenho 1,65 m, ou para você que de repente tem 1,70 m? Porque eu tenho 1,65 m e você 1,70 m, a quantidade de ar que eu vou precisar no meu tórax é diferente da quantidade de ar que você vai precisar. E lembra da analogia da garrafa. Se eu colocar mais líquido, o líquido vai extravasar. No pulmão ele não extravasa, mas ele lesa o meu paciente. Então, por isso, a gente calcula o volume corrente ideal. Porque eu sei que volume é uma quantidade. E a partir do momento que eu sei isso, eu consigo acertar esse parâmetro ventilatório, dar o volume exato que o meu paciente precisa e ajudar ele a ser estubado, né? Ajudar ele a ser menos lesado possível. Porque a gente tem que pensar que o paciente entubado, por mais que você faça tudo para ajudar ele já está sendo lesionado. O nosso sistema não está pronto para estar conectado a uma máquina que respire pela gente. Então, você querendo ou não, ele já vai ser machucado, ele já vai ser lesionado. O corpo dele está exposto a acesso a um tubo na garganta dele
que ele não queria, como eu tô sem agora e você tá sem agora me assistindo. Então, acertar o volume, acertar essa quantidade é uma maneira de você, fisioterapeuta, proteger o pulmão do seu paciente. Inclusive, é um dos itens da ventilação protetora, que é um termo que a gente também escuta na UTI. O paciente está com a ventilação protetora. Nossa, o que é isso, né? Estão falando que parâmetro é esse? Ventilação protetora é um conjunto de parâmetros que a gente arruma para que a gente proteja o pulmão do nosso paciente. Por isso a palavra protetora. Porque, lembra, nosso paciente ele não queria estar no ventilador. A ventilação mecânica lesa ele. Então, a gente tenta pegar parâmetros, proteger o pulmão dele para que ele não inflame mais junto com a doença dele. Então, o volume corrente ideal é um dos parâmetros do meu conjunto da ventilação protetora. Então, eu, fisioterapeuta, eu sei que por ele estar entubado, ele estar no ventilador mecânico, ele já vai ter uma lesão. Ele vai ter uma lesão da doença, ele vai ter uma lesão de um tubo dentro da garganta dele, mas eu vou fazer uma ventilação protetora, como se fosse uma mãe. Eu vou tentar pegar os meus melhores recursos, os meus melhores parâmetros do ventilador para proteger o meu paciente. E por isso o nome ventilação protetora. E uma vez que a proteção ela é igual, você pode estar nos Estados Unidos, o paciente pode estar na Suécia, o paciente pode estar no Brasil. São os mesmos conjuntos de parâmetros que vão proteger ele, porque é uma fórmula, são parâmetros específicos que são usados no mundo todo. Então, não são parâmetros que eu escolho ou você escolhe, são parâmetros já determinados na literatura que fazem o nosso paciente morrer menos. Então, toda vez que você ouvir ventilação protetora e que você estiver cuidando do seu paciente, você tem que pensar o seguinte: será que eu estou dando para o meu paciente os parâmetros que protegem ele e que ajudam ele a morrer menos, que diminuem a taxa de mortalidade? Então, sempre pense em ventilação protetora como duas coisas: um conjunto de parâmetros que protegem, por isso a palavra protetora, e a segunda coisa, pense em mortalidade. Você está contribuindo, diminuindo uma chance do paciente a óbito, porque você está protegendo ele da melhor maneira. Quer ver como um jeito legal de você entender? Quando a gente dirige, a gente usa o cinto de segurança. O cinto de segurança é como se fosse uma proteção para a gente, certo? É um dos recursos que é utilizado para que proteja. Usar o cinto de segurança vai impedir que você tenha um acidente, que você vá a óbito? Não. Mas ele retarda que algo ruim aconteça. Talvez eu possa até ter uma colisão muito feia com o carro. O cinto vai fazer o quê? Vai fazer o meu corpo ir para frente e para trás. Posso até ter alguma lesão, mas ele vai tentar evitar a minha morte. É uma proteção. E quando eu falo de ventilação protetora, é como se eu tivesse um cinto de segurança, que são parâmetros ventilatórios, que não vão impedir algo ruim de acontecer com o paciente, como por exemplo a colisão do carro, mas vão retardar que caso a doença do meu paciente piore, eu consiga ajudar, eu consiga segurar ele. Então, é esse conjunto de parâmetros que vão contribuir para isso. Então, sempre pensa, eu, fisioterapeuta, eu estou realizando uma ventilação protetora para que meu paciente morra menos, para que ele tenha mais condições e para que eu acerte a conduta dele no ventilador, ou eu estou colocando um parâmetro que está na minha cabeça, sem pé nem cabeça, sendo que cada parâmetro do ventilador, cada termo dentro da UTI fazem o meu paciente melhorar ou piorar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e entender a partir de agora, inclusive ser rigoroso. Será que o paciente do meu amigo está sendo ventilado de forma protetora? Será que dos meus 10 pacientes entubados, todos eu realmente estou protegendo ele? Então quando você ouvir esse termo, ventilação protetora, significa isso, é um conjunto de parâmetros, porque não é apenas um parâmetro. Assim como o carro, que tem o cinto de segurança, tem o retrovisor, tem airbag, um monte de coisa para te proteger, para evitar que algo ruim aconteça. A ventilação protetora são inúmeros parâmetros que a gente tenta, nós fisioterapeutas, proteger. Esses parâmetros, ninguém vai te falar quais são, e ele não vai vir no ventilador, não vai falar assim, clique aqui, coloque esse valor. Você precisa conhecer,
para se sentir seguro e acertar a conduta do seu paciente, combinado? E saber disso vai te permitir aí trabalhar em qualquer lugar. Então, eu recebi muito isso na caixinha de perguntas, mas Tamires, eu não tenho oportunidade, né, dentro da terapia intensiva. Mas será que você realmente tem se preparado para oferecer o melhor para o seu paciente? Pensa nisso. Prepara isso, é estudar, é se dedicar à vida de outra pessoa, até preparar um bom currículo para isso acontecer. Agora, a gente vai para os últimos 2 termos. São muitos termos, eu tentei pegar os principais. Podem colocar no comentário se ainda tem um que te incomoda, como se aquela pedra no sapato que te incomoda muito, pode mandar que eu respondo. E a gente pode ir dando continuidade a essa sequência de lives com outros termos. O nosso 6º termo, ou 5º, é fluxo. Tamires, eu já vi esse botão no ventilador, fluxo. Eu sei que ele existe, certo? Eu até decorei o número, né? O fluxo vai de tanto a tanto, vai de 40 a 60. Eu vi que em algumas fórmulas da mecânica pulmonar o fluxo aparece, mas afinal, o que é fluxo? Como eu vou acertar esse parâmetro ventilatório para o meu paciente se eu nem sei o que ele significa? Fluxo é definido como uma palavra. Fluxo é a velocidade. Fluxo é a velocidade que eu vou entregar alguma coisa. Que coisa? A gente está falando do pulmão do meu paciente. Fluxo, então, é a velocidade que eu vou entregar o ar para o meu paciente. Eu quero que esse paciente receba o ar de forma rápida ou quero que ele receba o ar de forma devagar. Então, toda vez que você vê o botão de fluxo, que é um botão que fica em volume controlado, você vai lá, escolhe o parâmetro ventilatório, você tem que pensar que você vai estar entregando aquele ar muito rápido ou menos rápido, porque fluxo é sinônimo de velocidade. Então, eu determino se eu quero que ele entregue rápido ou não. Como se eu tivesse um copo cheio de água e eu pudesse sugar a água muito rápido ou engolir muito rápido se eu tivesse com muita sede. Ou eu pudesse saborear a água, tomo um golinho, converso com você, tomo outro. Você concorda que provavelmente eu bebo o mesmo copo de água? Certo? Se um copo de água estivesse na minha frente, eu beberia ele. Mas eu posso escolher tomar ele rápido, se eu tiver com muita sede, tomo tudo. Ou eu posso escolher tomar ele devagar, tomo um golinho, tomo outro. E quando eu falo de ventilação mecânica, o fluxo é a velocidade que eu estou entregando o ar para o meu paciente, porque a gente está falando de pulmão. Então, por isso que eu tenho o volume corrente do meu paciente, certo? Eu já calculei o volume, que é a quantidade de ar que eu quero dar para ele. E agora, com fluxo, eu vou escolher. Esse volume que eu escolhi, eu quero que seja entregue rápido para o meu paciente, ou eu quero que seja entregue mais devagar. Então, fluxo é sinônimo de velocidade. Tamires, como eu sei se o fluxo está bom ou não? O gráfico do ventilador mecânico são 3 gráficos. Um dos gráficos é o gráfico de fluxo. Então, você consegue olhar se a entrega que eu estou te dando está muito rápida ou não. É como se fosse na esteira. Se eu colocasse uma velocidade muito rápida e eu corresse e não me atentasse, eu ia cair da esteira. Agora, se eu vejo que eu estou numa velocidade rápida, eu vou lá e pumba, corro mais rápido. Então, eu tenho o volume, que é a quantidade de ar que eu vou entregar para o meu paciente, e eu escolho se eu vou entregar mais rápido ou mais devagar. Essa é a definição de fluxo. E esse botão existe no ventilador, tá? Então, esse botão em volume controlado, você vai diretamente nele. Olha que interessante. Em volume controlado, a gente mexe em 2 parâmetros principais. Me contem aqui nos comentários se vocês sabem. Então, em volume controlado, a gente mexe em 2 parâmetros, certo? Volume corrente, porque o nome é volume controlado, e fluxo. São os 2 principais parâmetros que comandam o volume controlado. Olha que interessante. Então, em volume controlado, eu vou escolher uma quantidade de ar para o meu paciente, porque volume é quantidade, e eu vou escolher a velocidade que eu quero que o ar seja entregue. Por isso, volume corrente e fluxo são os 2 principais parâmetros que a gente mexe no ventilador mecânico na modalidade volume controlado, certo? Então, olha como faz sentido. Eu tenho uma quantidade, eu escolho quanto eu quero entregar para ele.
Como eu sei se está certo ou errado? O próprio gráfico do ventilador vai me contar, porque o gráfico do ventilador é uma forma visual da gente entender o que está acontecendo dentro do peito do nosso paciente, dentro do tórax. Então, se eu tivesse agora com um machucado, um corte muito feio no meu rosto, você veria de forma visual o meu corte. Você poderia até ver se está cicatrizando rápido ou não. Você consegue visualizar agora que, né, o meu rosto está vermelho porque eu estou conversando. Agora, como você vai visualizar a anatomia do seu paciente? Através dos gráficos ventilatórios. E olhar o gráfico de fluxo vai te ajudar em volume controlado. Legal, né? Como tudo faz sentido. E eu sempre falo isso para os alunos aqui do Simplificando, que é a nossa metodologia, né? Que é o curso. Que a ideia da ventilação é você cada vez mais tirar a sua venda dos olhos. Porque eu posso estar limitada agora, olhando para frente, ou pensando que eu estou olhando para o meu cenário aqui atrás. Eu posso falar assim para vocês, nossa, do meu cenário eu só vejo uma plaquinha, certo? E eu vejo que tem um monte de livro. Agora, quando a gente tira a venda, a gente aumenta a nossa percepção de olhar, eu vou te falar, nossa, tem alguma coisa vermelha ali atrás. Nossa, mas é uma quantidade de livros muito grande, tem um de capa amarela, tem um de capa verde. E a mesma coisa acontece na ventilação mecânica. Quando eu tiro as vendas, que é o que a gente consegue com os nossos alunos, é falar, opa, eu estou enxergando ao redor de tudo, eu estou enxergando tudo que está acontecendo com o meu paciente. Legal, né? Para finalizar, vou responder 3 perguntas que vieram aqui. Vou tentar responder da melhor maneira e de forma pragmática. A dúvida da Andrea. Titulação da PIP é a minha dúvida. Eu não vou falar de valores de titulação da PIP, mas vamos falar o que significa o termo titulação da PIP. Novamente, sempre que a gente está com alguma dúvida, vamos retomar a palavra titulação, só pensando nessa palavra. O que é? É um título a algo, eu escolho algo. Então, eu tenho o meu título de eleitor, eu dou nome à minha capacidade de votar, certo? Título. Quando eu falo de titulação da PIP, eu vou escolher uma PIP ideal que resolva o problema de troca gasosa do meu paciente. Porque lembra o começo da nossa aula? PIP é a pressão que faz o meu alvéolo ficar aberto, certo? Então, uma vez que o meu alvéolo está aberto, eu consigo fazer a troca gasosa. Então, quando meu paciente está tão ruim, desaturando, com uma gasometria muito ruim, com uma relação PaO2-FO2, que é o jeito de eu descobrir se ele está oxigenando ou não, muito ruim, a equipe e toda a equipe da Físio, junto com a equipe médica, precisa titular a PIP. Por que eu falo que é a equipe? Porque o paciente, para usar PIPs muito altas, esse paciente vai ter que estar sedado, vai ter que estar entregue ao ventilador mecânico. Então, a titulação da PIP a gente usa somente em pacientes que estão tão ruins de troca gasosa que eu preciso aumentar, brincar com valores mais altos para que eu escolha uma PIP que sustente a relação da troca gasosa dele. É como o título de eleitor, você escolhe quem você vai votar, é o título. E quando a gente fala de titulação da PIP, eu escolho qual PIP vai me manter aquela troca gasosa. Veja que muitos profissionais se preocupam na titulação da PIP, mas não se preocupam com o que ela significa. Eu vou titular qualquer paciente? Não, a gente só titula a PIP em pacientes que realmente estão com um problema de troca gasosa muito grande, como foi, por exemplo, os pacientes com Covid. Eram pacientes que eram feitos diversos recursos e ainda assim a troca gasosa dele era muito deficitária. Então era necessário titular a PIP. Importante, eu não vou entrar em parâmetros, mas uma coisa muito importante. Toda vez que a gente usa a PIP acima de 10, certo? O normal é de 5 a 8. A gente usa PIPs acima de 10. A gente tem a alteração hemodinâmica. Ela é tão sensível que o meu sistema hemodinâmico fica bagunçado e esse paciente pode ter hipotensão. Então, PIPs muito altas podem inclusive fazer o nosso paciente entrar em parada cardiorrespiratória. Por isso que quando o paciente está tão mal, a gente precisa titular a PIP, toda a equipe fica ligeira. Não é um paciente que vai ficar tomando banho, mas conforme a frequência que ele tomava, é um paciente sensível, é um paciente que pode parar, é um paciente ruim, é um paciente que é pronado, né, que fica deitado. Então,
titular a PIP, toda a equipe multidisciplinar fica atento, porque é um paciente sensível e não é com qualquer paciente que a gente faz isso. Espero tenha respondido para você, Andréia. Liu Alves, né, no seu primeiro nome. Qual é o objetivo do volume corrente? Então, se eu sei que volume é a quantidade de ar que eu vou entregar para o meu paciente, vamos pensar que para nós respirarmos aqui, igual eu estou respirando e você está respirando, a gente faz uma inspiração, o ar entra para o meu pulmão, então eu inspiro, meu tórax é aberto e eu expiro. Então, o objetivo do volume corrente é que meu paciente respire. Ele faça uma inspiração e ele faça uma expiração. Porque a única quantidade de algo que a gente tem dentro do pulmão é de ar. Então, o objetivo do volume corrente é esse, que o ar que eu escolhi no paciente entubado em ventilação mecânica entre no pulmão e permita ao meu paciente fazer uma ins e uma expiração, certo? Legal, mais uma pergunta, vou responder a última, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Tem duas perguntas boas, ó. Deixa eu ver, vou tentar responder mais duas pra gente não passar do tempo. Raquel, e o cálculo do peso predito? Qual é o objetivo? Ótima pergunta. O cálculo do peso predito, ele vai te fazer escolher o volume corrente certo para o seu paciente. Vamos pensar. Peso predito é o peso ideal que eu deveria ter pela minha estatura. Então, não é o peso que eu tenho hoje, se eu estou muito magra, se eu estou muito fortinha. Não é isso. É o peso que eu, Tamires, a minha estrutura fisiológica de ossos, de órgãos, eu teria que ter pela minha altura, que pelo que eu sei é 1,65 m. Então, peso predito é o peso ideal. E o volume corrente a gente só consegue achar pelo peso predito. Então, eu entendo que para mim, 1,65 m, eu calculo o peso predito. Eu entendo que para minha estatura, o ideal do meu peso, por exemplo, eu não vou calcular aqui agora, seria 65 quilos, certo? Então, independente se eu estou abaixo desse peso ou alto, meu volume, meu peso ideal para minha estatura seria esse. E a partir do que é ideal, eu escolho o volume do meu paciente. Então, a gente precisa calcular o peso predito para chegar no volume do meu paciente. Por isso é que o pessoal erra muito a ventilação mecânica, por exemplo, de pacientes obesos, porque o fisioterapeuta olha, né, o paciente obeso e fala, nossa, eu vou dar 900 de volume porque esse paciente ele é obeso, ele tem gordura pressionando a caixa torácica, mas não, você tem que lembrar que o paciente, ele pode até ter engordado ou emagrecido, assim como um paciente anorexo, mas a estatura de osso e dessas estruturas mesmo dele não mudou. Então, o pulmão dele, ele engordar ou ele emagrecer, o pulmão dele não muda. Então, quando a gente calcula o peso predito, a gente calcula pela altura esse peso, eu consigo achar como resultante o volume corrente. Então, eu escolho um volume corrente certo para o meu paciente, independente se ele está muito magro ou muito baixo, eu acerto pela estrutura anatômica dele. Por isso que calcular o peso predito é uma das ferramentas da ventilação protetora que a gente falou, desse conjunto de parâmetros que eu vou lá e protejo o meu paciente. Espero ter respondido. Show, muitas perguntas boas. Deixa eu ver mais uma para a gente finalizar. Agora, legal. Pergunta do Clébio. O que é autopip? Ótima pergunta. Então, o que é a autopip? A autopip é um termo também bem encontrado no nosso dia a dia da ventilação mecânica, da UTI trabalhando. O que é autopip? Vamos pensar nas palavras separadas, certo? Porque as palavras elas nos ajudam a entender o que isso significa no meu paciente. Então, PIP, eu sei que é a pressão que o meu alvéolo fica aberto, impedindo que o meu alvéolo feche, certo? Essa é a PIP. Auto, o que acontece? Alguns determinados pacientes, eles aprisionam o ar dentro do pulmão. Então, esse valor de PIP, que deveria ser uma quantidade, ele aprisiona mais do que ele deveria, pela patologia de base dele, que é bem comum em pacientes de POC. Então, auto-PIP é quando o meu paciente aprisiona o ar. Também é sinônimo da palavra aprisionamento aéreo. Então, você pode encontrar auto-PIP como auto-PIP ou descrito, por exemplo, em um artigo como aprisionamento aéreo. E é essa
capacidade do meu paciente ficar retendo essa pressão da PIP. Então, o paciente ele fica aprisionando o ar dentro dele, certo? Então, é um paciente, por exemplo, normalmente a autopip, ela não é resultante de uma PIP errada que você escolheu. É uma resultante da anatomia do nosso paciente. Tamires, como eu sei que meu paciente tem autopip? Eu entendi que ela é um momento que meu pulmão aprisiona o ar. Como eu sei? Você consegue descobrir a autopip pelo gráfico ventilatório. Então, vamos pensar assim, ó. Existe uma pressão que fica dentro do meu alvéolo, certo? Para que o meu alvéolo não colabe. E existe um volume que fica no meu pulmão para que meu pulmão também não colabe. Esse volume, aí mais um termo, é chamado de volume residual. Olha que legal o termo, volume residual. Então, é um resíduo que fica no meu pulmão, porque senão meu pulmão ia colabar e abrir toda vez que eu realizasse um ciclo respiratório. E quando a gente olha o gráfico ventilatório, deixa eu ver se eu tenho alguma foto fácil. Eu acho que eu não vou ter, senão não dá para mostrar aqui. Quando a gente vê o gráfico ventilatório, a curva, ela deveria zerar, certo? Então, você vê muito claro, Clébio, que a curva deveria zerar, porque é mantida uma PIP no meu pulmão, mas ele zera na curva. Agora, se a autopip é o aprisionamento aéreo, essa curva ventilatória de fluxo, ela não zera, ela não chega na linha zero, ela vai, pega um montão de ar e inicia de novo um ciclo respiratório. Então, como você olha no ventilador mecânico, você vê que a curva, de vez de zerar, deixa eu ver se eu consigo, já sei, vou pegar uma caneta. Ó, então a gente tem isso aqui. Vamos ver. A gente tem o ar entra, meu paciente expira e aqui ele deve zerar. Ele deve zerar para chegar a nível zero, aqui até iniciar um novo ciclo respiratório. Como eu sei que ele está fazendo autopip? Você consegue ver em vários gráficos ventilatórios, mas ele faz isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu desenhei bem, peraí. Fiz um desenho para vocês conseguirem visualizar, ó. Esperem aí. Vou visualizar de forma didática. Aqui, ó. Consegui. Ó, vamos lá então. Aqui é um gráfico de fluxo, certo? O ar entra pro pulmão do meu paciente, é inspirado. Ele vai zerar o ar. Esse gráfico preto deveria zerar aqui, ó, na curva vermelha, para iniciar um novo ciclo, um novo disparo no ventilador. Mas a autopip, ela é o aprisionamento aéreo. Então, essa curva, ela não zera, ela fica contínua e daqui do negativo, ela inicia uma nova respiração. Então, eu vejo essa diferença da curva é quando meu paciente está aprisionando o ar. É uma condição normalmente patológica, né, de algumas doenças, como, por exemplo, o paciente com DPOC, mas a gente consegue ajustar isso no ventilador para que eu estimule alguns parâmetros ventilatórios que ajudem ele a expirar e zerar essa curvatura, chegando cada vez mais próximo. Por isso que é importante a gente entender gráfico ventilatório, porque se eu não entendo o que o gráfico está me dizendo, eu falo, tudo bem, essa curva aqui vai iniciar um novo ciclo. Mas o que significa essa demanda? O que significa essa diferença? Se a curva deveria zerar. Então, ele não zera, eu aprisiono o ar. Então, a PIP é o aprisionamento aéreo que acontece dentro do pulmão. Ela é sinônimo, você pode encontrar a PIP como aprisionamento, você vai ouvir bastante esse termo, ou como autopip também, certo? E daí, a gente tem que sempre observar várias coisas, porque o gráfico, o ventilador mecânico, ele tenta ser inteligente, ele tenta entender o que está acontecendo com o nosso paciente, como, por exemplo, a sensibilidade que a gente conversou. Mas ele é uma máquina, então várias coisas podem enganar ele. Então, você tem que ver a clínica do seu paciente, olhar o gráfico, tentar corrigir o gráfico e ver se não é alguma coisa te enganando, como um circuito ruim, por exemplo, e outras coisas. Mas ótima pergunta. Gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Falamos aí, acho que uns 11 termos dentro da UTI. Entender os termos da UTI vai te permitir acertar a conduta do seu paciente, se sentir mais seguro frente ao ventilador mecânico.
Então são inúmeros termos, mas toda vez que você vê um termo, você não pode travar porque você viu aquele termo. Você tem que entender ele e fazer com que aquele termo faça sentido no seu dia a dia. Uma vez que o termo faz sentido no seu dia a dia, você consegue dar um passo a mais e ser um profissional melhor. Então, um profissional melhor é um profissional que entende o que o paciente precisa. É como um bom amigo. Eu te peço um conselho e você sabe me dar aquele conselho. Você não me fala o que você quer, você fala o que eu preciso ouvir. Então, ser um profissional bom dentro da terapia intensiva, um profissional reconhecido, é conseguir ter essa percepção de entender o que o nosso paciente precisa. Tamires, como eu consigo isso? Você consegue através de preparo, dedicação e segurança, que é a tríade que eu tento trazer para vocês aqui no Simplificando, e eu trago para os meus alunos do método Simplificando a Ventilação Mecânica para simplificar a parada. Gente, obrigado pela presença. Só lembrando que as nossas aulas acontecem de terça e quinta, então anota aí. Essa semana exclusivamente foi quarta, mas semana que vem a gente volta com 2 aulas semanais. Então, eu pego os principais assuntos difíceis da ventilação e tento esclarecer e simplificar, que é o nosso primordial aqui para você, combinado? Então, anota aí que semana que vem você vai ter. Tá na dúvida? Veio aqui de paraquedas, chegou agora? Tem vários jeitos de você receber as aulas. Você clica aqui no perfil do Instagram, você vai ser direcionado pelo Telegram. Telegram, então, é um grupo, hoje a gente é mais de 1000 pessoas, é um grupo gratuito, que eu mando diversos materiais para você lá, te lembro das aulas, mando material escrito, mando material em PDF. Então, entra no grupo do Telegram, porque lá você vai ser direcionado e não vai perder mais nada de material gratuito para te ajudar. Combinado? Então, vejo vocês na terça-feira, e se ficou ainda alguma dúvida que tá te travando, pode me mandar no direct que eu te ajudo. Tchau, tchau, boa noite, parabéns por participarem. Sempre nesse horário às 8 horas. Boa pergunta, Eliane. É sempre às 8 horas. Combinado? Até a próxima.